Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. É muito interessante que quanto mais a gente vai vivendo a vida, se a gente vai vivendo a vida de uma forma muito automática, sem sentir muito, sem olhar muito pra dentro, né? Se a gente vive a vida sem ter esse olhar pra dentro, sem meditar, sem entrar novamente no nosso reequilíbrio, que a gente vai vivendo uma vida onde a gente cada vez mais vai acumulando medo. E uma vida onde cada vez mais a gente entra num processo de contração. Quando a gente fala, por exemplo, da vida física, a gente fala que tem sempre os dois lados. Então a gente tem a inspiração e a expiração. A gente tem a expansão e a contração. É quando a gente vai sentindo tanto medo, o medo vai aumentando e vai aparecendo outras coisas e vai nos dando cada vez mais medo, que em vez de a gente ir de uma postura de expansão, né, de ficar mais alegre, de ficar mais feliz, de aumentar a nossa energia, a nossa vitalidade, de aumentar o nosso campo de visão, a nossa mente, para a nossa mente se abrir e ver coisas novas, a gente começa a entrar não numa postura de acolher. A gente não entra numa postura de trazer pra gente, de estar aberto. A gente entra numa postura de me fechar. Então eu vou me distanciar de tudo, eu vou me contrair. Então quanto mais medo eu sinto, mais eu quero criar uma muralha em volta de mim. Então eu começo a me contrair. Às vezes a gente não percebe que a gente vai criando uma distância de nós, entre nós e o mundo. Mas a gente vai criando, quanto mais medo a gente vai sentindo. Porque a maioria do medo que a gente sente, ele não é um medo daquilo que está acontecendo agora. Não é o nosso instinto de sobrevivência saltando ali naquele momento para salvar a gente de um perigo real. Mas é um medo de a maioria dos medos que a gente vai sentindo ao longo da vida, durante o nosso dia também, se vocês perceberem, eles são medos de coisas ilusórias. É de uma coisa possível que pode acontecer, de uma coisa que talvez aconteça, de uma coisa que talvez aconteça dessa forma, né? Então são coisas hipotéticas. E aí o medo é eu ficar procurando me prevenir, sobre essas coisas. Eu vou indo através das ilusões que a minha mente vai criando, de coisas que podem me afetar, de coisas que podem me prejudicar. E como a minha mente ela é vasta, e como a minha mente ela vai ficar buscando em todas as minhas experiências e tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu vi da vida das outras pessoas, não só da minha vida, mas tudo aquilo que eu vi da vida de outras pessoas, mas também tudo aquilo que eu assisti nos filmes, tudo aquilo que eu vi de experiências, de histórias. A mente ela vai buscando em todas essa base de dados, né, para nos trazer possíveis cenários onde a gente vai sofrer algo, onde a gente vai ficar desconfortável, onde vai ser uma situação desagradável, e a gente começa a entrar no processo de se proteger. Só que a gente não está se protegendo de coisas reais. A gente não está se protegendo de coisas que realmente estão acontecendo naquele momento. A gente está se protegendo de coisas ilusórias, de coisas que podem vir a acontecer ou não. E aí a gente entra num processo de distanciamento, de contração. A gente começa, ao invés de olhar para fora, de expandir, de acolher as coisas, a gente passa a ficar com tanto medo que a gente começa a afastar as coisas. Por quê? Se eu tenho menos coisas em volta de mim, é menor a chance que eu vá ser prejudicado por alguma coisa externa a mim. É como, por exemplo, no relacionamento. As pessoas não falam, elas evitam entrar em algumas relações, evitam começar um relacionamento afetivo, por exemplo, ou procurar amizades, porque elas temem o fato de que essas relações tragam dor no futuro. Então, independente se a relação de fato vai trazer dor ou vai trazer algo positivo para elas, elas têm tanto medo dessa dor que elas preferem nem começar esse relacionamento. Então, ter um relacionamento, nesse caso que a gente está falando ali, traz uma possibilidade de dor. E se eu não quero encarar a possibilidade dessa dor, o que eu faço? Eu nem tenho um relacionamento. Eu nem tenho essa amizade. Melhor não ter amigo nenhum do que ter algum amigo e eu sofrer o risco
de eu ser machucado, de eu ser lesado, de eu brigar com essa pessoa, de eu me sentir mal quando essa pessoa não estiver mais comigo. Então quando a gente entra num processo de medo, a gente vai ficando cada vez mais solitário, porque a gente começa a... Solitário no sentido de físico, às vezes, mas no sentido de sentimento. A gente se sente cada vez mais sozinho. Porque é como se a gente criasse uma muralha em volta da gente, e aí ninguém pode se aproximar, todo mundo vira um potencial inimigo, tudo vira um potencial agressor. Então, uma situação que acontece que às vezes eu poderia estar aproveitando, eu estou com medo de algo que pode acontecer dentro dela. Uma relação que eu poderia estar aproveitando, que eu poderia estar trocando ali com a pessoa, um bom papo, ou até mesmo bons sentimentos, e eu começo a ter medo daquilo que pode vir a acontecer, de um término, de uma briga, ou da pessoa ir embora sem me dar explicação. Então eu entro num processo de medo. Então eu não estou num fluxo natural, eu não estou expandindo e contraindo, né? Eu não estou olhando para fora e olhando para dentro. Eu não estou inspirando e expirando. Eu estou simplesmente me encolhendo. É um processo de encolhimento. E cada vez mais você vai se sentindo mais fraco, mais impotente. Cada vez mais vão aumentando as potenciais coisas que podem vir a acontecer, os potenciais problemas, e eu vou me sentindo cada vez menor. Como se eu literalmente fosse diminuindo. E eu vou perdendo força. Eu vou perdendo vontade de viver, eu vou ficando pequeno. Por que eu falei que isso acontece quando a gente começa a entrar numa rota de desequilíbrio? Quando a gente para de olhar para dentro de fato, quando a gente não medita. Porque quando a gente entra no processo de olhar para dentro de verdade, um processo de autoconhecimento, processo de meditação, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está saindo do nosso campo da mente, com todas aquelas hipóteses. Então vamos imaginar que fossem espaços, locais, planetas, dimensões. A mente, ela tá numa dimensão. E dentro daquela dimensão, não é só pra gente entender aqui de forma figurativa, dentro dessa dimensão tá todos aqueles medos, todas aquelas hipóteses, tá tudo de bom que poderia ser imaginado, como tudo de ruim que poderia ser imaginado, tá ali dentro daquele campo. E aí eu tô constantemente naquele planeta, naquele espaço, no espaço da mente. Então, pra mim, tudo que tá ali é real. Tudo que tá ali é só aquilo que existe. Não existe outra possibilidade além de todos aqueles problemas, de todas aquelas imaginações, de todas aquelas hipóteses, de todos aqueles potenciais problemas, aquelas potenciais dores. Eu tô imerso naquele mundo. E o que eu faço? Quando eu medito, eu saio temporariamente daquele mundo, daquele espaço mental. Lembro que a vida é muito mais do que aquele mundo mental, aquele espaço mental. Eu percebo que existe a realidade, aquilo que eu estou vivendo no momento, e existe o campo mental, que tem as possibilidades. Porque quanto mais conectado com a mente, identificado com a mente a gente está, mais a gente fica acreditando que só aquilo que existe dentro dela é real. A gente começa a viver dentro, não na nossa vida, a gente começa a viver dentro da mente. A gente não vive mais a vida, a gente vive a vida através da mente. Então, a vida ela se apresenta de uma maneira X, com seus desafios que existem, com as suas sombras, mas eu tô vendo a vida através da minha própria mente, então eu não tô conseguindo nem ver a vida total. Eu tô vendo eu tô vendo a realidade fracionada pela mente. Então é como se a vida fosse isso aqui, e pela mente eu consigo enxergar uma pequena fração. Então eu vivo a minha vida só vendo aquela fração de problemas, de potenciais coisas que podem acontecer, vivo através de ilusões, a vida está me apresentando uma coisa, eu estou vendo outra, porque eu estou preso à minha mente, estou tão identificado com a minha mente que eu só consigo olhar para a minha vida através dessa minha mente, desses meus pensamentos, dessas minhas ilusões. Quando eu entro em meditação, eu saio, eu me desconecto um pouco daquele mundo mental, eu olho para a realidade do jeito que ela é. Então eu saio, é como se eu saísse da frequência dos pensamentos. Então eu não estou mais preso, eu não estou mais preso pelos pensamentos, eu não estou mais vítima dos pensamentos,
eu não estou mais refém dos pensamentos. Os pensamentos já não me sequestram com tanta força. Eu consigo perceber que, opa, vem um pensamento, aquele pensamento é só um pensamento, aquilo é só uma ilusão, aquilo é só uma hipótese, mas existe a vida que eu estou vivendo agora, minha vida real. E aí, tendo essa percepção, essa presença no momento presente, essa consciência, aquilo que está no campo do ilusório, do potencial, que ainda não chegou, que ainda não aconteceu, não me traz uma sensação ruim. Não me põe em medo, não me põe em desespero, porque eu sei que aquilo é uma potencialidade que pode vir a acontecer ou não. Só que se eu sempre estou conectado à mente, se eu sempre estou identificado com a minha mente, sempre pensando que tudo aquilo que entra na minha mente é real e vai acontecer, que tudo aquilo que vem pela minha mente sou obrigado a acreditar como real. E eu vivo preso nas minhas próprias crenças, eu vivo preso naquela minha visão de vida, eu não me possibilito olhar de uma forma diferente, eu não me possibilito ver as coisas de uma forma diferente, eu vou me fechando, eu vou criando um muro em volta de mim, feito de pensamentos. E eu vou vivendo uma vida recluso, sozinho, me sentindo com medo o tempo todo, me sentindo impotente. E aí quando eu entro num processo de fato de autoconhecimento, de olhar para mim de verdade, não só para minha cabeça, o que está na minha cabeça, mas o que está no meu coração, na minha alma, no meu espírito, eu passo a olhar a realidade com mais clareza, eu passo a ficar mais presente no momento presente. Então eu estou de fato presente de corpo e alma, eu não estou fazendo as coisas mecanicamente, pensando em outras, eu estou aqui nesse momento. Eu estou inteiro, estou integral, estou presente, estou em consciência. Então eu fico aqui, eu aterro, eu volto para a realidade. E tudo aquilo que passa na minha cabeça de potencial problema, de coisas que podem vir a acontecer, de pessoas que podem me ferir, de coisas que podem ser ditas, tudo isso eu me lembro que são potenciais coisas que vêm de pensamentos. E que o pensamento ele não é realidade, o pensamento é um pensamento. E que eu tenho a escolha é minha, se eu vou me identificar com o pensamento que veio até mim, que está aqui comigo, que passou na minha cabeça, e se eu vou trabalhar aquele pensamento ou não. Então ele pode vir, eu posso escolher não me identificar, eu posso lembrar que ele é uma ilusão, e aí eu não trabalho em cima desse pensamento. E eu não fico cultivando aquele tipo de ideia, aquele tipo de visão, aquele tipo de pensamento. E aí eu volto para a Terra, eu me sinto conectado comigo mesmo. Eu entro num processo de autoconhecimento de fato porque eu estou conectado comigo de verdade. Eu não estou conectado a mim através do que a minha mente diz que eu sou, através do que a minha mente fala que é o certo e que é o errado. Eu estou conectado em mim através de uma outra via, que é através da via do ser, que é através da via da essência, do coração. Então eu não olho para mim através da minha mente, com a minha mente na frente. Eu olho para mim através do que realmente eu sou, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, daquilo que de fato eu sou. Nesse momento onde eu saio daquele mundo, daquela dimensão de pensamento, do mundo dos pensamentos, eu entro na realidade de fato, através de um processo de olhar para dentro, de meditar, de ficar presente, de acalmar um pouco o meu ego, eu consigo não ser tão tomado pelo meu medo. O medo ele pode até dar um estalo em mim, mas eu não me deixo levar por ele. Eu não aumento o medo. Eu não vejo o medo como algo catastrófico. Eu percebo que ele está ali, mas ele não me conduz à vida. Eu conduzo a minha própria vida. Então, o medo, eu até posso senti-lo, mas se eu estiver presente e atento o suficiente a mim mesmo, e não só preso na minha cabeça, nas minhas ilusões, se eu estiver presente de fato, eu posso até perceber que o medo está ali, mas eu vou lembrar que o medo, ele está vindo, e que ele não é de algo realmente real, que não é algo que realmente está acontecendo nesse momento, porque eu estou presente, eu consigo perceber que o medo não tem um sentido para que o medo exista naquele momento, que não existe algo naquele momento me trazendo medo, mas que talvez é uma lembrança, talvez é uma memória, talvez é um pensamento que veio na minha cabeça e me lembrou de uma situação,
ou me trouxe um potencial, uma hipótese de algo que pode acontecer e é por isso que eu fiquei com medo. Então, eu fico presente, eu fico consciente, e nessa consciência, nessa presença, eu consigo perceber o medo vindo, mas eu não me apego a ele, eu não me conecto com ele. E aí eu não preciso criar uma muralha em volta de mim, porque eu estou presente, eu estou conectado a mim mesmo. E aí eu não fico tão apegado aos meus medos, aos meus pensamentos. Então, algo pode acontecer, até pode acontecer. Mas, nesse momento está acontecendo? Não. Então, peraí, deixa eu sair do mundo dos pensamentos. Deixa eu sair da ansiedade, do medo. Deixa eu ficar presente de corpo e alma. Deixa eu me conectar comigo mesmo. E conectado comigo mesmo, eu vou viver aquilo que estiver chegando até mim. Quando eu lembro que tudo aquilo que chega até mim é porque eu tenho recursos para lidar, porque me traz um ensinamento, não há por que eu ter medo. A gente sabe que não é um processo só de entender isso intelectualmente, mas de viver. Não é questão só de entender, tudo que chega até mim eu posso lidar. Porque quando a situação realmente acontece, não é só uma questão da cabeça, mas do tanto que a gente tem de presença, de consciência, o tanto que a gente tá de fato ali de corpo e alma para viver aquela situação, o tanto que a gente estava conectado a nossa própria intuição, a nossa própria sabedoria ou não. Então, na hora que a situação acontece, não é um entendimento intelectual, mas é o entendimento do coração, é uma sabedoria de fato. Para a gente poder estar conectado a essa sabedoria, essa intuição, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. A gente precisa estar presente, conectado, intuído, harmonizado na gente mesmo. A gente precisa estar dentro da gente, não fora no mundo dos pensamentos. Mas isso não é só um entendimento intelectual. É necessário que a gente vá experienciando esse entendimento ao longo da vida, que vai acontecendo. As situações vão aparecendo e eu vou entendendo que eu tive recursos para lidar. E aí eu percebo que quando eu estou presente, quando eu estou conectado comigo mesmo, com a minha intuição, na hora que a situação acontece, eu já tenho dentro de mim o que é que eu preciso fazer para passar por aquela situação. Então eu já não me sinto com tanto medo, porque eu já não me sinto mais desamparado, porque eu já não me sinto indo contra o mundo inteiro. E eu não me sinto mais contra o mundo inteiro, porque eu não estou mais contra o mundo. A partir do momento que eu paro de estar contra o mundo para de estar contra mim. E aí eu tiro essa muralha que existe em volta de mim para ficar me protegendo de coisas que podem acontecer ou não. Eu paro de ver todo mundo como um inimigo, e aí, consequentemente, também essas pessoas param de me ver como inimigo, eu paro de me distanciar, eu paro de ficar recolhido com medo, eu paro de me deixar ser levado pelo medo, e aí eu vou saindo de um processo de contração e num processo de expansão, onde eu vou me abrindo para a vida, onde a vida vai se abrindo para mim, se desdobrando, onde eu vou fazendo aquilo que tem a ver comigo mesmo, que tem a ver com o meu coração. Eu vou saindo do medo, eu vou saindo da ansiedade, eu vou saindo do desespero. Eu vou fazendo aquilo que eu realmente sinto no meu coração de fazer, aquilo que realmente eu preciso fazer. E aí eu saio daquele medo hipotético que vem na mente e eu entro na realidade, conectado comigo, conectado com a minha realidade, conectado com o meu coração. Eu consigo ter intuição, sabedoria para saber o que fazer em cada momento. Mas para isso eu preciso estar olhando para dentro. Nesse momento eu preciso tirar a mente da frente. Eu preciso tirar o ego da frente e me olhar não através da minha mente, mas através do meu coração, através do meu ser, através da conexão com a minha própria essência. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.